Oi, pessoal, conforme pedidos, eu separei aqui alguns exercícios para gravar para vocês, para a gente ter elementos aqui para pensar e se divertir fazendo matemática. Então vamos lá, vamos para esse exercício aqui, é o 5 da lista. Ele fala o seguinte: a caçamba de um caminhão basculante tem 3 metros de comprimento nas direções do seu ponto mais frontal P até a do seu eixo de rotação e 1 metro de altura entre os pontos P e Q. Então tem que marcar bem aqui os pontos P, Q. E a gente vai... Eu deixei uma figura aqui mais fraquinha também para eu poder fazer conta ali no meio. Quando na posição horizontal, isto é, quando os segmentos de reta RS coincidem, a base do fundo da caçamba estará 1,2 metros do solo. Ela pode girar no máximo alfa graus em torno do seu eixo de rotação, localizado na parte traseira do inferior, conforme indicado na figura. Esse 1zinho aqui era só porque na lista eu coloquei essa figura ampliada. Então, dado o cosseno de θ igual a 0,8, determine a altura em metros atingida pelo ponto P em relação ao solo quando o ângulo de giro alfa for máximo. Eu vou colocar aqui para vocês um sistema de eixos para a gente conseguir se localizar aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo, seguido aqui, vou botar em vermelho, para a gente aqui conseguir enxergar melhor. Então, aqui seria o que? Começa aqui o X, aqui o Y, aí aqui, está seguindo, aqui onde vai formar o ponto Q. Aqui está o ângulo alfa que ele está me dando aqui. Seguindo para cá, você tem que observar que aqui tem um ângulo de 90 graus. O que é mais importante aqui na matemática é você conseguir fazer esse modelo, que significa o seguinte: você sai da realidade e simplifica o máximo possível essa figura só com os elementos que interessam. Então aqui a gente vai ter um sistema de eixo, e aqui a gente tem um ângulo alfa, e o que ele está querendo na verdade é determinar essa altura aqui. Deixa eu botar aqui de outra cor. Aqui, vou pegar aqui. O que ele está querendo aqui é essa altura aqui. Eu vou chamar de H. Ele quer saber na verdade quem é o H ali. Ok, como é que a gente pode trabalhar aqui? Eu sei que aqui tem 1 metro, então deixa eu colocar aqui 1 metro, para a gente ter bem salientado. E ele me fala que aqui é 3 metros. Essa distância aqui é 3 metros. Bom, como é que eu vou conseguir determinar então qual é essa altura? Você tem que observar o seguinte: se eu passar uma reta paralela aqui, você vai ficar com 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Algo mais ou menos assim. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um alfa, e aqui eu tenho um alfa também. Lembra do teorema de Tales, lá da época do ensino fundamental de vocês? Pois é, aqui isso vai ser importante. Porque aqui eu tenho um ângulo alfa também. Tendo um ângulo alfa aqui, dá uma olhadinha nesse triângulo aqui. Olha aqui para esse triângulo. Se aqui eu tenho 3 metros e ali eu tenho um ângulo alfa, o que a gente pode concluir? Olhando aqui para esse triângulo que eu coloquei aqui em amarelo, se eu chamar aqui vou chamar aqui de altura 1. Olha aqui para ele, você vai ter algo assim, mais ou menos um negócio assim. Aqui está o alfa, aqui eu tenho H1, né? E aqui eu tenho 3. Que linha trigonométrica aqui você pode usar? Você pode observar que para descobrir aqui quem é H1, eu posso usar seno de alfa. Então, seno de alfa vai ficar igual a H1 sobre 3. Como é que você descobre quem é seno de alfa? Ele deu para você no exercício que o cosseno aqui... Eu coloquei θ ali, mas é alfa na verdade. Cosseno de alfa é igual a 0,8. Legal. Então eu vou usar aqui a relação fundamental da trigonometria para descobrir quem é o seno de alfa. Eu não sei, na verdade, quem é o seno de alfa. Vou melhorar aqui a letra que for feia. Eu não sei quem é o seno de alfa. Estou aqui deixando a pergunta. Mas pela relação fundamental da trigonometria você descobre. Aí simplesmente você descobre que quem é seno de alfa e troca por H1 sobre 3. Beleza, com isso a gente consegue descobrir quem é a primeira altura. Agora, como é que a gente vai descobrir quem é a segunda altura? Que é essa altura que seria aqui de cima, né? Aqui eu chamei de H1, vou chamar essa parte aqui de H2. Como é que eu vou descobrir H2? É simples, é você procurar aqui um triângulo retângulo também. Eu vou fazer isso, se você observar bem, daqui eu consigo baixar um outro triângulo retângulo. Deixa eu melhorar aqui. Acho que eu consigo aqui
dar uma coloridinha nele também. Deixa eu botar aqui numa cor verde clarinha aqui. Ó, ali, ó. Consegui colocar ele mais ou menos ali salientado. Agora você tem nesse outro triângulo aqui, onde aqui tem um H2, ó, vou botar o H2 aqui assim. Você tem um outro triângulo aqui com H2, ó. Aqui vai ter o H2. O problema é quem é esse ângulo ali. Você tem que observar que esse ângulo aqui é 90 graus. Então se eu chamar aqui de beta, ó, você tem aqui de cara que alfa mais beta é igual a 90 graus. Tá, beleza. Então como esse ângulo aqui também é 90 graus, ó, o ângulo que eu tiver aqui somado com beta vai ter que dar 90 também, porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, um já é 90, então a soma dos outros dois tem que dar 90. Como alfa mais beta é igual a 90 graus, aqui tem que estar o alfa, porque os dois somados tem que estar com 90 graus. Então aqui você desenha o triângulo aqui com alfa. Quem você tem de informação aqui? O 1. Eu quero saber H2. Então aqui é só você fazer, ó, cosseno de alfa vai ficar igual a H2 dividido por 1. O cosseno de alfa você já tem, 0,8. Beleza, então você já tem aqui quem é o H2. Quem vai ser a soma aqui, a distância, né? Na verdade está pedindo o quê? A distância do ponto P, que é esse cara aqui, até o solo. Então ele está querendo H2 mais H1, mas essa distância que ele colocou aqui embaixo, que é 1,2. Então o total vai ficar igual a H1, que agora você tem como calcular, H2 mais 1,2. E assim a gente tem o nosso primeiro exercício. Eu queria botar mais alguns exercícios aqui, aproveitar o vídeo, e botar mais alguns exercícios aqui para a gente calcular. Não tem mais a ver com esse probleminha aqui de trigonometria. Eu queria aproveitar o tempo aqui e botar alguns limites. Eu queria que vocês calculassem comigo esse limite aqui. Ó. Limite, aí a gente tem aqui de raiz cúbica. É um método que eu não ensinei no outro vídeo. Ó. X mais 1. Aí eu vou fazer com vocês, para a gente treinar. Menos 1 dividido por x, quando x tende a 0. Se você verificar se dá indeterminação, você vai ver que sim. Ó. Vai ficar 0 mais 1, vai ficar raiz cúbica de 1, que é 1, menos 1, dá 0, né? Sobre x, que é 0. Então, beleza, que deu 0 sobre 0. Ótimo. Então, é indeterminação. Daqui você tem duas formas de resolver. Uma, eu já passei para vocês no outro vídeo, é você utilizar esse produto notável aqui. Ó. Como aqui eu tenho eu tenho um sinal de menos aqui, uma raiz cúbica, eu vou usar esse produto notável aqui, a ao cubo, menos b ao cubo, é igual a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Eu vou usar esse produto notável. E eu vou fazer com que o a seja a raiz cúbica de x mais 1 e o b seja igual a 1. Só que se você olhar bem, eu não tenho nada aqui com elevado ao cubo. O que eu tenho é esse termo aqui no meio. Então eu posso dizer que o a menos b vai ficar igual ao cubo menos b ao cubo dividido por... Aí a gente tem ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então eu posso escrever aqui, sem problema, que a raiz cúbica de x mais 1 menos 1 dividido por x vai ficar igual a quem? Quem é a ao cubo menos b ao cubo. Então vai ficar x mais 1 menos 1. Essas coisas que são iguais, tá? X mais 1 é o ao cubo menos 1 dividido por a ao quadrado. Então raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado mais ab vai ficar raiz cúbica de x mais 1, que é a raiz cúbica de x mais 1. Aí eu tenho aqui mais b ao quadrado mais 1. Aí você deve observar que eu posso cortar esses dois termos aqui. E nós temos o primeiro limite sendo aplicado. Esse cara aqui eu esqueci de dividir aqui pelo x, né? Então vou botar aqui pelo x. Aí se você observar agora, você pode fazer um outro corte, que é esse cara aqui com esse. De maneira que isso aqui vai se tornar igual a... Deixa eu botar aqui em cima, deixa eu marcar bem aqui. Isso aqui vai ficar igual... Opa! Aqui, ó, vai ficar igual a quem? A 1 em cima, dividido pela raiz cúbica
de x mais 1 ao quadrado, peguei a primeira, mais raiz cúbica de x mais 1, peguei aqui a segunda, mais 1. Tá? Então, em vez de você trabalhar com esse limite que a gente definiu lá em cima, eu posso trabalhar com o limite aqui. Simplesmente, em vez de botar aqui a raiz cúbica de x mais 1 menos 1, posso trabalhar simplesmente com esse cara aqui. Vou pegar ele aqui. Ó. Simplesmente pegar esse cara aqui e botar aqui embaixo. E agora não tem mais determinação, já foi cortada a determinação. Aqui vai ficar raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 mais 1 vai ficar aqui 1 sobre 3. Ah, legal, mas essa aqui não é a única forma que você tem de resolver esse problema. Eu posso resolver de uma outra forma. Então, deixa eu botar aqui ó, a segunda forma para resolver esse problema. Simplesmente eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a variável. Então, eu vou colocar aqui a variável y, vai ficar igual a raiz cúbica de x mais 1. Aí você tem que observar o seguinte, como eu vou alterar a variável, eu tenho que verificar como é que está a tendência aqui. Quando x tende a 0, como é que vai ficar o y? O y vai tender a raiz cúbica de 0 mais 1. E a raiz cúbica de 0 mais 1 é a raiz cúbica de 1, que é 1. Então você vai alterar a forma que você vai escrever o limite. Em vez de você botar x tende a 0, você vai colocar o y tende a 1. E em cima, em vez de você colocar aqui raiz cúbica de x mais 1, você vai colocar simplesmente y. Ou seja, em cima vai ficar y menos 1, bem mais fácil. Mas como é que vai ficar embaixo? Se eu sei que o y vai ficar igual a raiz cúbica de x mais 1, quando eu levar isso aqui ao cubo, vai ficar y ao cubo igual a x mais 1. Então eu posso dizer que o x é igual a y ao cubo menos 1. Agora substitui tudo de volta. Então esse limite aqui, com x tende a 0, etc., vai ficar limite. Agora, quando y tende a 1, em cima vai ficar y menos 1, e embaixo vai ficar x, mas x é y ao cubo menos 1. Aí agora facilita, porque você pode usar abrir o Ruffini, por exemplo, se transformou numa equação, numa função agora racional, e não mais irracional, né, com raiz. Aí fica bem mais fácil. Você pode usar abrir o Ruffini, deixa eu ver se dá para fazer aqui nesse cantinho, acho que dá. Então aqui vai ficar y ao cubo é 1, y ao quadrado, y menos 1, aqui está 1, então é baixo 1 vezes 1 mais 0, aqui 1, aqui 0. Então isso aqui vai ficar igual a limite, em cima y menos 1, embaixo, o que a gente tem? Y menos 1, que multiplica y ao quadrado mais y mais 1. Quando y tende a 1, esse corta com esse, agora vai ficar 1 mais 1 mais 1, 1 sobre 3. Chegamos ao mesmo resultado, ainda bem, né? Senão estaria errado uma das formas que eu trabalhei. Então tá, pessoal, queria deixar esse exercício aqui com vocês. Obrigado aí por assistir. Valeu, grande abraço aí para vocês.